até conflito entre o então pastor presidente e sua esposa havia constantemente por causa do mal-estar causado por Ailton José Alves na relação com o pastor Pedro Nunes. Você sabia disso? De tal sorte que um obreiro estava na casa, sentado à mesa do pastor, do então pastor presidente, e de repente, não sei se a esposa sabia que ele estava lá ou não, de repente ela saiu de lá de dentro. Você tem que trazer o Pedro Nunes. Você tem que trazer o Pedro Nunes. Não pode ficar lá. Hoje são 12 de fevereiro de 2025. Minhas desculpas pelo vídeo que eu publiquei ontem aqui, com aquele fundo musical. Como foi uma reprise, eu não tive meios para eliminar aquele fundo musical que realmente considero que não foi muito bom. Mas assim, assista porque o conteúdo é extremamente informativo, tá? Então, irmãos, hoje eu quero apresentar a vocês mais um missionário. Vocês viram que o missionário Severino do Ramo, ele foi perseguido, hostilizado, ele foi destroçado a ponto de não conseguir mais permanecer nessa igreja, tá? E mesmo depois que ele saiu, as perseguições ainda continuaram, porque mandaram detetives seguir os passos desse pastor para prejudicá-lo na obra que ele queria fazer. Olha, irmãos, e aqui vocês vão assistir agora, inicialmente também, mais um missionário que foi afrontado, perseguido, hostilizado por Ailton José Alves na Argentina. Vocês vão assistir agora quem é esse missionário. Ele não está mais aqui entre nós, ele já foi recolhido, passou 9 anos na Argentina, concomitante com Ailton José Alves. E vocês vão assistir este vídeo de 5 minutos e depois eu vou trazer informações, relatos gravíssimos. Então, assista até o final, dê um like, compartilhe e comente, para que as pessoas conheçam na realidade quem é a figura desse idolatrado Ailton José Alves. Meu nome é Josué Augusto e eu estou falando aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco. Há um consenso no ar que diz que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é uma igreja missionária. Todos sabem que aqui o Evangelho prosperou, encontrou uma terra fértil, encontrou e desceu as suas raízes e tem se expandido, não é de agora, para outros países. O coração do pastor José Amaro da Silva muito desejava fazer missões, enviar missionários para ganhar almas fora do Brasil, até fora do Brasil. Mas, irmãos, e ele não teve esse sonho realizado. Mas o seu sucessor, o pastor José Leôncio da Silva, em 1981, as anotações dizem, enviou o primeiro missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco para fora do Brasil, para o país chamado Argentina, exatamente para a cidade de Mar del Plata. E o missionário enviado foi Ailton José Alves, esse hoje conhecido como gestor, que não é pastor, tornou-se gestor. Ele foi em fevereiro de 1981, foi enviado para a cidade de Mar del Plata. Em 24 de janeiro de 1982, no próximo ano, o pastor José Leôncio envia mais um missionário, tá? Esse missionário, ele é um pouco desconhecido. Eu o conheci ainda quando criança, Porque a sogra de meu irmão tinha um laço estreito, amizade, com o então, não sei se na época ele era pastor, mas ela o chamava de Pedrinho e gostavam-se muito. Pois bem, em 1982, o pastor Pedro Nunes sai em 24 de janeiro de 1982 com a família, também com 3 filhos, e vai para a cidade de Alejandro Cor, na Argentina, que está distante
cerca de 400 quilômetros de Mar del Plata, a cidade para onde o gestor Ailton foi, tá? E lá ele começou o trabalho. Eu estou falando assim porque ele é muito... não se fala nele, né? É um pouco desconhecido. Eu falei aqui sobre o Severino do Ramo, fiz um vídeo de 34 minutos, né? Que ele também foi missionário na Argentina. E hoje eu achei por bem de fazer o vídeo, né? Um vídeo, né? A respeito do pastor Pedro Nunes, tá? Então, ele permaneceu, segundo relatos, por 9 anos, 1982, e depois de 9 anos ele voltou. E eu vou mostrar a vocês aqui a fotografia dele. Vejam agora a fotografia quando da ida para a missão dele e dos 3 filhos. E veja também um templo atual que ele construiu lá após 5 anos que ele estava em Alejandro Cor. O pastor Pedro Nunes, ele tinha um biotipo assim de alemão. Ele era alto, né? Galegão, dos olhos azuis, muito vistoso. E ele fugia um pouco do biotipo do nordestino, que normalmente é uma cor parda, né? Estatura mediana, mas ele tinha aquele porte alemão. Ele era um galegão de olhos azuis, né? De uma estatura meio alta, uma cabeleira cheia e, por sinal, uma pessoa muito educada. Pois então, ele volta em 9 anos depois, tá? E hoje a gente sabe que ele faleceu, né? Dormiu no Senhor Jesus. Então, irmãos, aí está a história também do pastor Pedro Nunes, missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que saiu daqui em 24 de janeiro de 1982, permanecendo por 9 anos. E eu vou deixar para vocês aqui, né, que houve uma festividade lá em Alejandro Col, em 2022, pela passagem de 40 anos da ida do missionário Pedro Nunes. E o pregador que estava pregando chamou essas pessoas, vocês vão ver aí na frente, e disse que quando, há 40 anos atrás, claro, na chegada do pastor missionário Pedro Nunes, aquelas pessoas eram meninos, crianças. Ailton José Alves foi para a Argentina como missionário em fevereiro de 1981, para uma cidade chamada Mar del Plata. Chegando lá, ele teve uma série de dificuldades e não conseguiu implantar a missão de Pernambuco lá na Argentina. Teve dificuldades de ordens legais, dificuldades de ordens burocráticas, de sorte que lá tem ministro de culto como aqui tem ministro de Estado, né? Lá tem ministro de culto e o ministro de culto disse: não vou autorizar a missão Pernambuco aqui na Argentina. Não vou. E essa informação chegou para o pastor José Leôncio da Silva. Ele ficou aperreado, ele tinha um negócio de coçar a cabeça e disse: agora, reuniu os homens e disse, né? Vamos mandar Pedro Nunes, que foi esse missionário que vocês viram o vídeo. Então, olha só, veja como a coisa é sintomática. Ailton José Alves vai para a Argentina em fevereiro de 1981 e menos de um ano depois vai Pedro Nunes para o mesmo país. Só que ele foi para uma cidade de Alejandro Cor. Ailton José Alves ficou 400 quilômetros distante da capital. E Pedro Nunes, com sua família, ficou praticamente na capital, né, muito perto, numa cidade chamada Alejandro Cor. Então veja, ele foi em 24 de janeiro de 1982, menos de um ano da ida de Ailton José Alves. E quando Pedro Nunes chegou lá, caiu na graça do ministro de culto, das autoridades, imediatamente legalizou a missão e o ministro de culto disse: a você eu dou autorização e você vai ser o presidente, não vai ser o Ailton José Alves, eu não dou a presidência a ele. Meus irmãos, será que era uma vamos dizer assim, né, uma previsão, uma profecia? Será que era? O ministro de culto da Argentina não quis, como não deu a presidência, a legalização a Ailton José Alves. Chega Pedro Nunes, menos de um ano depois, legaliza a missão, resolve toda a burocracia, não somente da parte dele lá em Alejandro Cor, como também em Mar del Plata, onde o Ailton José Alves estava. E aí houve uma verdadeira animosidade, perseguição, inveja, inimizade, porfia, perseguição de Ailton José Alves com relação
a Pedro Nunes. Pedro Nunes ainda ficou lá por 9 anos. Mas, irmãos, ele sofreu muito na mão de Ailton José Alves, sendo Ailton José Alves o genro do pastor Leôncio. De tal forma que ele chegou aqui uma determinada ocasião para falar com o pastor José Leôncio e disse: pastor, ou eu ou Ailton José Alves na Argentina. Se o senhor não resolver, se o senhor não trouxer Ailton José Alves, eu vou embora para os Estados Unidos, porque a perseguição era muito grande. Ailton José Alves vinha de lá para encher a cabeça do pastor José Leôncio contra Pedro Nunes. Isso tudinho esses novos não sabem não. Só sabem idolatrar, beijar e sentir a presença dele quando ele não está. Então, mandou Almeida e Dário. E quando eles chegaram lá para investigar todas aquelas informações falsas sobre Pedro Nunes, quando chegaram lá, Pedro Nunes disse: não é assim não, venham cá, sentem aqui. E contou toda a história, toda a realidade da perseguição. Eles que foram para trazer Pedro Nunes, vieram e relataram o ocorrido ao pastor José Leôncio. O pastor José Leôncio disse: meu filho, sendo assim, deixa ele lá, deixa ele lá. E o pastor Pedro Nunes ficou por 9 anos. Mas, irmãos, as brigas, as perseguições, as inimizades, as pelejas, as porfias, as emulações, tá entendendo? E de tal forma que a vida dele virou o quê, irmãos? Virou um desassossego, tá certo? A coisa foi tão terrível, a presença de Ailton José Alves lá na Argentina. Olha, e aqui já teve, você lembra daquela dirigente de círculo de oração da Argentina, com mais de 35 anos, que simplesmente entregou o trabalho, dizendo: eu pertenço à Igreja de Deus. Eu não pertenço a pastor nenhum, meu pastor é Jesus. Ailton José Alves estava lá, tá entendendo? Foi quem foi para lá. Obreiros me relataram que até desavença, até conflito entre o então pastor presidente e sua esposa havia constantemente por causa do mal-estar causado por Ailton José Alves na relação com o pastor Pedro Nunes. Você sabia disso? De tal sorte que um obreiro estava na casa, sentado à mesa do pastor, do então pastor presidente, e de repente, não sei se a esposa sabia que ele estava lá ou não, de repente ela saiu de lá de dentro: você tem que trazer o Pedro Nunes, você tem que trazer o Pedro Nunes, não pode ficar lá. Aí ele ficou assim sobressaltado, e o pastor, ou então o pastor presidente, ele me relatou isso, disse: meu filho, olha, a coisa, tá vendo, olha, ela é assim, nervosa, a coisa. Olha, irmãos, então, Ailton José Alves, com esse espírito, irmão Josué, será isso verdade? Veja o que ele faz hoje. Assistiu o vídeo de ontem, a perseguição efetuada sobre o pastor Severino do Ramo, e agora eu estou lhe dizendo como foi a estadia dele, o relacionamento dele com o pastor Pedro Nunes. Então, irmãos, isso não é de hoje. E o interessante é que o então pastor presidente sabia, o Dário sabia, o Almeida sabia, todos eles sabiam e permitiram que esse cidadão assumisse a presidência dessa igreja. De tal sorte que tudo que vem ocorrendo e tem ocorrido, eles são responsáveis. Claro, porque se ele assumiu essa presidência foi com a anuência ou a omissão deles. Irmãos, isto é muito grave. Em Gálatas, capítulo 5, 17 em diante, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito. Por quê? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha só. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, autoridade de Paulo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, você vai contra a inspiração do próprio Espírito de Deus sobre a vida de Paulo, que deixou isso aqui escrito? Analise e veja quais são as qualidades desse ministério, desse grupo que hoje administra essa igreja. Agora, você acha que é invenção? Está lembrado da mensagem do pastor Elianai Cabral? Lembre-se também da sentença do doutor Juiz Albri. Ele falou lá que não viu magnanimidade, não viu benevolência, não viu bondade, não viu caridade. Pelo contrário,
insultos, iras, pelejas e dissensões entre aqueles que querem pregar o evangelho. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E temperança, moderação também, né? Você viu quantas vezes esse cidadão que você elogia, diz que é homem de Deus, beija ele, diz que quer envelhecer ao lado dele, que será um grande prazer. Você viu quantas vezes ele foi repreendido em audiência e na sentença está lá. Não encontrei benevolência, benignidade, bondade, mansidão. Pelo contrário, durante todo o tempo se portou como superior a todos. Então, foi por isso que ele não aceitou, né, a determinação do Estado argentino de não dar a presidência a ele, tá entendendo? Mas deu ao pastor Pedro Nunes, que chegou lá quase um ano depois dele, legalizou lá em Alejandro Cor, legalizou onde ele estava em Mar del Plata, e o ministro de culto deu lá a presidência a Pedro Nunes. E aqui, o então presidente, junto com o secretário, junto com o vice-pastor, disseram, sabe o quê? Olha, tudo bem, ele fica lá oficialmente como vice, como presidente, mas aqui para Pernambuco, para todo efeito, o presidente é Ailton. E foi isso que passaram para você. Daí, irmãos, o que começa errado não pode terminar certo, tem que terminar errado. Aí vem esse cidadão, assume essa presidência e você está vendo quantas pessoas se vendem, quantas pessoas se omitem, quantas pessoas exercem um papel frívolo, fútil, degradante para permanecer agradando a quem Deus não chamou. Então, essa é a realidade. Divulgue este vídeo, compartilhe e dê o link, o like. E uma observação. Hoje eu chequei essas informações que eu já tinha, né? E conversando com o pastor, ele disse, olha, viajei muito com o pastor Pedro Nunes, depois que ele chegou. Passei uma semana viajando com ele e todas as vezes ele se queixava com muita mágoa, muito sentimento de, não era revolta, mas assim, de não aceitação do que ele passou na Argentina, irmão Josué. E assim, e tinham coisas que ele falava que quando eu chegava ele se calava, porque tinha uma pessoa que era muito mais afeito a ele, então eles estavam conversando nessa viagem, quando eu chegava ele se calava a respeito do relacionamento dele com o senhor Ailton José Alves na Argentina. Irmãos, o que nós temos falado aqui é somente 10% do que significa a atuação desse homem cheio de fruto carnal. E que Paulo disse também, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você acredita esse fruto dessa gestão, se você acredita as obras dessa gestão ao Espírito Santo de Deus, você está gravemente ofendendo ao Santo Espírito de Deus. Tenha cuidado. Não seja ludibriado pela farsa, pelo faz de conta, pelas futilidades e pelo falso brilho do cobre. Que Deus em Cristo a todos abençoe.